você! Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Olha, minha gente, no programa de hoje, um tema pra lá de especial. Mulheres e a tatuagem. Eu tenho certeza que você sabe o que é tatuagem, já ouviu falar desse assunto, mas a gente vai trazer aqui algumas curiosidades que vão te surpreender. E para falar sobre esse assunto aqui, eu recebo com muito prazer 3 mulheres desbravadoras, criativas e super talentosas. Aqui comigo a Gabriela Droguet, tatuadora especializada em lettering, consolidada como uma das principais do país. Residente em Salvador, a artista realiza temporadas em outros locais, como São Paulo, Brasília, Vitória do Espírito Santo e Curitiba. Anualmente passa uma temporada no Canadá, onde já tem um público fiel. Em 2019, Porto em Portugal, Amsterdã na Holanda e Buri na Suíça também entraram na lista. E em 2017 resolveu criar o Sync Tattoo, um estúdio só com mulheres atrás das máquinas. Muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, eu que agradeço o convite. Prazer enorme tê-la aqui, já quero saber um monte de coisa. E aqui também com a gente ela, Reca Bittencourt, tatuadora com quase 10 anos de experiência, já tatuou em lugares como São Paulo, Toronto e Amsterdã. Vem se destacando principalmente por suas tatuagens minimalistas, englobando os estilos de fine line, escrita e geométrico. Uma das proprietárias de um estúdio privado localizado no boêmio bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador. Muito bem-vinda, Reca. Muito obrigada, Michele, tô feliz. E completando o nosso time aqui hoje, ela, Lara Campos. Ela é tatuadora natural de Salvador, Bahia, e há 6 anos conta histórias através de artes exclusivas na pele, tendo a botânica como um estilo principal. E é também uma das proprietárias de um estúdio privado no Rio Vermelho, aqui na capital baiana. Muito bem-vinda, Lara. Muito obrigada, Michele. Minha gente já viu como vai ser o negócio aqui hoje, né? Talvez você tenha uma tatuagem, tenha algumas, mas você já ouviu falar da origem da tatuagem? Olha só, nós fomos lá no Wikipédia e trouxemos para vocês uma pesquisa que mostra que muitas provas arqueológicas afirmam que as tatuagens foram feitas no Egito entre 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo e também por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia, Maori, que se tatuavam em rituais ligados à religião. Olha só, múmias tatuadas foram recuperadas em pelo menos 49 sítios arqueológicos, gente, incluindo locais na Groenlândia, no Alasca, na Sibéria e na Mongólia, e também no oeste da China, no Egito, no Sudão, nas Filipinas e nos Andes. Uau, que história! Quer dizer, é muito mais antigo do que eu já imaginava. Diante dessa história, já que a gente está falando da história da tatuagem ao longo do tempo, eu quero saber agora a relação da história da tatuagem com cada uma de vocês. Eu vou começar aqui por Gabriela. Como é que foi essa sua paixão pela tatuagem? Eu não sei te dizer a origem real, mas eu tenho uma foto minha com 5 anos de idade, no aniversário, com uma borboleta gigante colada no meu braço de adesivo. Que delícia! E eu me lembro que na adolescência, todo o dinheiro que eu conseguia, assim, de mesada, alguma coisa que sobrava, nessa época eu morava em Feira de Santana, eu ia atrás de quem fazia tatuagem de rena e fazia tatuagem de rena em mim. Então, assim, eu não consigo te dizer a origem, porque é uma coisa que vem de mim desde que eu me entendo por gente, essa coisa da expressão no corpo, é uma coisa que eu sempre me apaixonei. E aí, na sua família, assim, seus pais eram tatuados? Ninguém, nunca, nada. Meu irmão fez uma tatuagem antes de mim. Era mais velho ou mais novo? Mais velho, 1 ano mais velho. Ele foi quem fez primeiro uma tatuagem em casa. E aí, mas quando eu fui fazer, aí já foi uma outra questão, né? E eu entrei no mundo da tatu como tatuadora quando eu fiz a minha primeira tatuagem, que foi uma mulher que me tatuou. Baiana, Tati Trade, hoje em dia ela não tatua mais. Você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha 17 na época. Não pode, gente, com 17. Eu fiz a minha com 15. É isso. Deu uma briga lá em casa. É isso. Depois eu conto. Uma grande história. Mas para mim foi muito simbólico, porque foi ela que me tatuou e na minha cabeça naquela época, né, 17, 18 anos atrás,
ainda era uma coisa muito, assim, só homem tatua, muito machista. Como piloto de avião, é um exemplo que eu sempre digo, só homem pilota avião. E a minha primeira tatuagem que fez foi uma mulher. E quando eu me vi ali, e eu, assim, eu tinha saído do ensino médio, estava no cursinho, fazendo medicina, aquela coisa. E aí eu fiz a minha primeira tatuagem e eles estavam lá trabalhando de um jeito tão confortável, felizes. Eu falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. Me encontrei. Acabou. Medicina, um beijo para você. Foi, o orgulho da família, né? Tudo que a família queria, o orgulho da família, tatuadora. né? Sempre. E aí eu mergulhei de cabeça e estou aqui até hoje. Uau, graças a Deus, né? Ainda bem. Reika, como é que foi sua história, seu caso de amor com a tatuagem? Minha avó tem muita tatuagem e eu sempre gostei de desenhar. Então eu gostava de desenhar no papel as tatuagens que ela tinha. E quando eu tinha 14 anos para 15, eu decidi que eu queria minha primeira tatuagem, imagine, 14 anos. E minha avó ficou louca, me levou para tatuar e aí foi meu primeiro contato com o estúdio. Agora, peraí, sua avó já tinha, ela ficou louca pela idade. Não, ela ficou louca porque eu decidi fazer uma tatuagem de feliz. Não? Ah, louca de felicidade. De feliz. Porque louca é uma palavra que tem vários significados. Louca de feliz. Ela ficou muito feliz, marcou tanto que eu não sabia nem o que eu ia tatuar. E ela já me levou e foi meu contato com o estúdio. E aí, a partir daí, começou a minha paixão em ter tatuagem. E aí eu comecei a fazer tatuagem, ser tatuada e desenhar artes para meus amigos. Só que eu não pensava em ser tatuadora justamente porque eu não via mulheres tatuando, né? Então, como é importante ter exemplos. Muito, né? muito. Porque se você não vê ali que é possível, você fica assim, é um ambiente que eu não vou conseguir chegar. Eu nem imaginava. Eu queria estar no estúdio, o tatuador já me conhecia. Eu estava lá sempre com meus amigos, queria estar no meio. Mas eu não pensava em ser tatuadora. Aí foram passando os anos, me formei, tive uma outra profissão. Qual a sua outra profissão? Eu sou designer de interiores de formação. Sim. De formação, não trabalho mais com isso. E daí um dia eu fui fazer mais uma tatu, eu acho que foi um anjo que soprou no ouvido. E aí eu falei pra ele, eu queria aprender a tatuar. E ele falou, você quer? Quero. E aí eu comecei a treinar e pronto. Aí comecei a treinar, quando eu fiz a minha primeira tatuagem, tchau sócia, tchau mundo de design de interiores. E aí eu virei tatuadora e não parei mais. Que delícia, adoro essas histórias. E você, Lara, como foi essa questão, a descoberta do talento? Você olha, eu dou pro negócio, olha pra isso aqui, como eu faço. E esse caso de amor desde pequenininha, foi depois? Pequenina que você ainda é pequenininha. É ótimo. Então, eu digo que a tatu caiu no meu colo de paraquedas, assim. Eu nunca imaginei ser tatuadora, não tinha esse contato com o estúdio de tatuagem, mas a arte sempre esteve presente na minha vida. Todo tipo de trabalho manual sempre esteve presente na minha vida. Minha mãe é professora de criança, então estava tudo sempre ali disponível para desenho. E eu cresci muito nesse meio, mas nunca imaginei eu cursei arquitetura, até que chegou ali no 6º, 7º semestre, eu resolvi que ia trancar o meu curso. Desde o 3º eu já ficava ali, será que é arquiteta mesmo que eu quero ser? E aí eu tranquei para pensar o que é que eu faria da minha vida, se eu ia seguir no curso ou não. E na época alguns amigos ficavam, Lara, aprende a tatuar, você desenha muito bem, vai lá, aprende. Um colega tinha um estúdio de tatuagem e aí ele falou, já que você vai trancar a faculdade, então você podia ficar de recepcionista lá no estúdio, desenhando para os tatuadores. E aí você aprende a tatuar e de repente vira tatuadora. E aí aconteceu que eu tranquei a faculdade. Logo em seguida eu ganhei todo o material para aprender a tatuar e fui empurrada, assim, caiu no meu colo, vai. E aí eu fui e tô aí até hoje apaixonada demais pelo que eu faço. Mas uma coisa em comum com todos vocês é essa coragem. Tipo assim, eu tava ali, me deu aquela paixão e eu tive coragem de mudar o caminho, que às vezes as mulheres ficam, e também o fato de ter incentivo de outras pessoas para tomar essa decisão, né? Gente, uma coisa que sempre caminhou muito junto com a tatuagem é o preconceito, né? E talvez a explicação com relação a isso pode vir também da história. A gente foi também lá no Wikipédia e descobrimos que no século V a.C., os antigos gregos e romanos usavam as tatuagens para penalizar escravos, criminosos e prisioneiros de guerra. Mesmo sabendo das tatuagens decorativas, eles
descartavam e não queriam usar dessa forma. E já aqui no Brasil, a história da tatuagem ela é recente. Ela surgiu aqui nos meados dos anos 60, na cidade portuária de Santos, e foi introduzida pelo dinamarquês, eu vou errar um pouquinho esse nome, mas vou tentar, Knud Harald Luke Gregersen, mais conhecido como Luke Tatu. Ó, que facilidade. Bem mais fácil. Bem melhor, gente. Que tinha suas lojas ali nas proximidades do cais, onde na época era uma zona de boemia, de prostituição, ali na cidade de Santos. Então isso contribuiu bastante para a disseminação de preconceito e discriminação da atividade. Vocês já sofreram algum tipo? Eu vou para 2 perguntas. Preconceito por ter tatuagem e preconceito por ser mulher tatuadora? Esses e outros também. No meu caso, como eu comecei há muito tempo atrás, a estrutura ainda era muito conservadora, a estrutura da tatuagem. Conservadora, machista, estruturante. Total, aquele grupinho de homens que são os donos do mundo dentro daquele espaço. Então, eu sempre era vista ou como secretária ou como namorada de tatuador. Nunca como profissional. Já tive cliente de negar fazer tatuagem comigo, porque não, essa menina que vai fazer, não vou me tatuar com ela. Eu sofri mais preconceito dentro do mundo da tatuagem do que fora. Isso eu posso te dizer com certeza, porque fora da tatuagem, a relação com pessoas tatuadas vem mudando, eu venho acompanhando essa mudança. Então, assim, eu sempre fui muito tatuada, o que é um pouco intimidante, as pessoas não sei, evitam falar, porque qualquer que seja o motivo, mas no meio da tatuagem, no meio dos tatuados, essa liberdade toma outras proporções, né? Eu já sofri xenofobia em estúdios fora daqui, por ser mulher, por ser baiana. Então, assim, a coragem que você fala é uma coragem muito forte mesmo, que eu acho que está muito atrelada a conquista de ultrapassar todas essas barreiras. Eu sei que eu falo por mim, por elas e por várias outras mulheres que estão no meio, de uma pessoa olhar para você, julgar menos e você entregar mais. E lembrar como vocês são inspiração, né? São representativos demais para outras mulheres. Com certeza vieram outras antes de você, né? A primeira que te tatuou. E agora vai vir muito mais depois de 19. Estamos aqui hoje com 3 mulheres, né? Talvez algum tempo atrás a gente teria dificuldade de achar mulheres para a gente conseguir montar esse programa. Eu, quando comecei a tatuar, aqui em Salvador especificamente, tinham 7, comigo 7. Eram 7 mulheres. Porque a casa das 7 mulheres. Praticamente, éramos 7. E até a gente tinha um pouco de dificuldade de se conectar, porque a gente era meio... Você pertence a um grupo, pertence a um estúdio, pertence a uma gangue, uma galerinha. Então, ainda existiam umas rixas assim. E o que a gente bate em todas as teclas nesse programa aqui é que nós queremos ser as últimas primeiras. Né? Sempre uma mulher puxa a outra, porque a gente tem várias. Com certeza. Reika, como é que foi sua história, assim, com relação a... Teve algum episódio de preconceito, alguma coisa que você tenha sofrido por ser tatuada? Não, na verdade não. É isso, até na minha família eu tinha mulheres tatuadas, né? Minha avó, como eu falei, a minha mãe era tatuada. E em relação a ser tatuadora, a gente brinca sempre que a gente está com o Gabi, que a gente fala, vai Gabi, fala, porque ela que pavimentou isso, né? Gabriela tem chegou, era tudo mato. 17 anos. Era tudo mato. 17 anos tatuando. 17, alguma coisa. Eu tenho 10. Eu cheguei, ela já tinha mais tatuadoras. E eu, como faço o estilo de tatuagem, né? Como você falou no início, que é mais minimalista, então já é meio esperado, que é um preconceito, mas eu nunca senti, por exemplo, se eu fosse uma tatuadora que fizesse fechamento de costas e tal, talvez eu sentisse mais, mas como o estilo de tatuagem que eu me... Termina já sendo o que procura. Entendeu? Então eu não senti realmente preconceito nesse sentido, justamente porque eu já estava ali. Mas que existe. Existe. Você lá. Quando eu entrei, eu tenho 6 anos de tatu, quando eu entrei, Escadinha. tudo já estava... somos 3 gerações de tatuadoras aqui. Quando eu entrei, já tinha gente aí, como Gabriela, há muito tempo já tinham umas mulheres, as mulheres já estavam ali mais se inserindo no meio e passou a ser mais normal. Então, eu não senti muito preconceito dessa parte. Já aconteceu, assim, chegar no estúdio, ainda mais que eu era bem nova quando eu comecei a tatuar e achar que eu era secretária, namorada de tatuador, mas situações
muito pontuais. Acredito que perto de tudo que a Gabriela já trilhou aí, foi bem Cenário pouco. Como foi importante, O cenário né? mudou. Cenário. muito. Peraí que eu vou querer saber o que é engraçado, vou querer saber o cenário, porque agora a gente estoura, tá vendo que passa rápido, que eu falei com vocês no bastidores, e estouramos esse bloco, mas você não sai daí não, é rapidinho. Um cafezinho, café não vai dar tempo não, uma aguinha só, vai e volte. Isso é ponto a ponto mulher, a gente volta já já. Voltamos com Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema As Mulheres e a Tatuagem. A gente foi pro bloco e aí a Reika lembrou assim, eu tenho uma coisa engraçada para falar, eu interrompi, ela não deixei. Gabriela fala do cenário também, eu falei assim, peraí, a gente já volta. E voltamos então pra gente matar a curiosidade do público. O que você lembrou de engraçado? Que a gente tá falando do preconceito. E o que eu sinto hoje é o contrário. Quando eu digo que eu sou tatuadora, as meninas devem saber. Rola um scanner, a pessoa te olha toda como se você se tatuasse, já começa daí. A gente pode se tatuar. Mas e fala, mas você tem pouca tatu. Eu falo, pronto. Gente, é complicado esse negócio de preconceito, porque às vezes é porque tem pouca, às vezes é porque tem muita, tá difícil, a gente fica... Eu tenho 9, não parece, porque são pequenininhas também e tal, mas já vou sair daqui já fechando uma com cada uma, já vou ficar com mais 10, vai ser uma maravilha. Olha só, de acordo com a revista The New Yorker, em 2012 foi um ano marcante para a história das tatuagens, sendo que foi a primeira vez lá nos Estados Unidos que existiu mais mulheres que homens tatuados, 23% contra 19%. Aí, Gabriela, eu te pergunto, a tatuagem para a mulher se traduz como uma forma de empoderamento? Eu acho que não só para mulher, mas o que faz mais mulheres terem mais tatuagem, isso, né, de acordo com a minha visão daqui, é o fato de mulheres fazerem tatuagens menores. Sim. Homem, normalmente, tem preconceito com tatuagem pequena porque é de mulherzinha. Então, para o homem se tatuar, ele quer fazer tatuagens maiores, isso requer um pouco mais de coragem. Para as mulheres, assim, a gente normalmente é mais sentimental e tem a necessidade de marcar alguns ciclos e tudo mais. Eu, principalmente, tatuo muitas mães, recém-mães. Era isso que eu ia perguntar. Quer marcar algo da história, algo da vida, Da própria história. Da própria vida. E as tatuagens femininas, né, que no caso são as tatuagens menores, elas conseguem representar o mesmo sentido do que uma outra tatuagem maior também faria. Reika, você estava falando da questão de você é especialista em traços mais minimalistas. Por que você acha que é uma tendência das mulheres tatuadoras seguirem mais esse caminho? Eu acho que é pela delicadeza mesmo do trabalho, a acessibilidade do olhar feminino. Eu acho que vai mais por esse caminho. Eu, pelo menos, gosto muito, sempre gostei de desenho fofo. A gente brincava falando assim, eu era tatuadora fofa. E eu gosto dessa linha, eu acho que realmente é a sensibilidade do traço mesmo, do delicado, sabe? Que delícia. Botânica, fiquei curiosa. Você é especializada no estilo botânica. A gente já remete a flores e tal, seria isso mesmo? É isso mesmo. Mais coisas da natureza, florais, animais. É geralmente o que eu mais me amarro, assim, em fazer. E como é que vocês se descobrem, assim, eu sou mais pra esse estilo, sou mais pra aquilo? Vai. Só vai. Só vai. Vai e É que nem descobre. o compositor quando vai escrever uma música, né? Dessa É inspiração. Não, eu acho que tem tatuador que já começa, que já tem uma arte antes e já começa sabendo ali o que quer fazer. Mas assim como as pessoas, algumas já sabem o que querem fazer de faculdade, outras vão descobrindo no caminho, eu acho que na tatu acontece igual. Mas, em grande maioria, acho que vai descobrindo ali com o passar dos anos. Eu gosto mais disso, eu gosto menos daquilo, é isso aqui que eu quero seguir. Isso aqui que eu faço melhor isso também, aqui que eu faço bem. Isso aqui eu faço muito bem, isso aqui... às vezes você sente até uma preguiça, você fala, não, então não é isso aqui não, A sabe? gente sente, né, amiga? Na verdade, vai muito também da forma como você entra na tatuagem. Porque antigamente as pessoas, para serem tatuadoras, tinham que aprender todos os estilos. E dentro de todos os estilos, aí você vai, né, ajustando, Criando. afunilando e escolhe. Como o cenário mudou muito, o acesso a equipamento, a conhecimento e tudo mais mudou bastante, muitas pessoas que já têm um estilo de desenho próprio já conseguem entrar na tatuagem com o próprio desenho autoral. É isso, fica uma marca Antigamente não era registrada. Antigamente não Antigamente É não era verdade, muito assim, era né? muito mais. Hoje é mais fácil você ser um profissional que tem uma identidade já
estabelecida por já você ser um artista que já faz aquela linha de trabalho do que antigamente, porque você tinha que, primeiro, dominar todos os estilos e desses estilos fazer melhor do que o que já existia. Vocês já tatuaram vocês mesmos? Já. Já. Faz o que com a dor, Bastante. gente? Morde um pano e vai. Morde É Ah, complexo. dor dá e passa. passa quando para, né? Xinga. A gente, quando Eu se acho tatua, se complexo. xinga. É, Eu a acho gente se complexo xinga um se pouco tatuar, quando a não gente é? tatua Não é umas legal, às outras. não. Mas a gente tenta. Olha só, mais um dado aqui pra gente. Ó. A plataforma Elas que Lucrem disse que apesar do acúmulo de saldos negativos para diversos setores durante a pandemia da Covid-19, um dos empreendimentos que foi na direção contrária foi justamente os empreendimentos de tatuagem. No Brasil, país que ocupa a 9ª posição entre os países mais tatuados do mundo, o ramo teve um crescimento de 50%. Segundo dados da Associação Nacional dos Tatuadores. Aí eu volto para vocês, a gente fala do cenário aqui da Bahia. Como foi para vocês esse período de pandemia e pós-pandemia? Respira. Um pouco diferente da estatística. dramático. Nessa época a gente tinha Sim, tudo não. juntas, né? Nessa Era época que a gente gente- tinha o é. Sync. Conta um pouquinho sobre o SINC, que eu ia perguntar depois, já que a gente vai entrar nesse Vamos assunto. lá. Conta um pouquinho sobre o SINC e como é que foi esse período. Na verdade, o Sync surgiu numa conversa numa mesa de bar, porque eu estava num estúdio pequeno, onde eu estava sozinha, e aí Carol Hidalgo, que é uma outra tatuadora, amiga nossa, veio trabalhar comigo, e a gente sentiu que estava apertado e precisava de um espaço maior, e eu convidei Reika para trabalhar comigo. Vou falar. Fala, Chamei 2 vezes. A primeira ela Eu disse, neguei. não, obrigada. Ela não me deixa esquecer que eu neguei. Jamais. Tem que Mas jogar na cara. eu É gosto. isso. E aí, na segunda vez, ela topou. Paralelo a isso, eu fui visitar Milena Correia, que é uma outra tatuadora, amiga nossa também, que inclusive eu e Milena decidimos ser tatuadora no mesmo dia. Meu aniversário de 18 anos, nunca vou esquecer. Que bacana. E aí eu fui visitar a Milena e ela me disse que ela também estava saindo do espaço dela e que Nelly, que era uma outra amiga nossa, tatuadora da minha época, Nelly tatua mais tempo do que eu também, ia trabalhar com ela. E aí a gente pensou, e aí, vamos juntar, já que vai sair todo mundo, vamos juntar isso daí. E aí montamos fantástico. o SYNC, que foi assim, para todas nós, com certeza. SINC significa o que estamos É porque éramos 5, Ah, perfeito. e aí a gente fez um trocadilho aí. Com ink de tinta, né? de E tinta, aí ficou foi. assim, Fantástico. E aí foi um estúdio incrível, vivemos experiências incríveis, vários outros tatuadores. e Isso em tatuadoras. 2017. 2017 que a gente abriu o 2017 que a gente abriu o 2017. SYNC. E recebemos várias pessoas de fora também, muitas pessoas passaram por lá. E aí veio a pandemia, Tem né? um nomezinho que se usa quando o tatuador Guest. 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 É o convidado. Anota aí na sua agenda pra você aprender. Residente. Guest é quando o tatuador ele vai pra um outro lugar, né? Fazer uma temporada. Fazer uma temporada. Isso, é quando a gente montou o SYNC, éramos 5, as 5 sócias, Lara veio depois como residente, que é quem trabalha ali fixo, né, mas não é sócia. E a gente já tinha essa ideia de ter um espaço maior e que a gente pudesse receber, fazer essa troca, porque a beleza do SYNC sempre foi essa, que a gente queria trocar, sempre. Nada de explorar, nada de se individualizar, a gente queria trocar. Uma cooperativa, Exato. praticamente. Delícia, uma E troca foi de lindo, experiência entre e foi mulheres. lindo. Isso foi muito E isso não ficou da utopia, isso realmente É. aconteceu. Aconteceu. Aí veio a pandemia, o que é que aconteceu? Pandemia. Aconteceu a pandemia. Aí, Restrições. a gente É, até fechou. tentou Ainda mais conseguir... tatuagem que, Isso, a gente né? tentou conseguir manter, depois do isolamento, quando abriu, a gente ainda manteve durante um período. Nossa, a gente fez um... Depois mudou, algumas pessoas saíram, eu saí, Carol saiu, Lara também. Não, Eu Lara fiquei. ficou, e aí foi para uma idade menor, mas enfim, já não era mais o SYNC. Então, e também todo o processo da pandemia, a gente acabou fechando, né? Mas Foi se dissolvendo, né? fechou o nome, porque a gente Fechou o segue nome. trabalhando É, junto, porque na normal. verdade, porque eu acho que a grande questão é que com a pandemia todo mundo teve que repensar suas vidas, né? Sim. Então, mundo inteiro nossa foi repensado. ideia sempre foi ficarmos como SYNC ad eterno, sabe? Não tinha essa. Só que com a pandemia, Gabi mesmo tomou uma decisão para a vida dela, Carol tomou outra decisão para a vida dela e no fim a gente acabou decidindo que não dava mais para a gente manter Aquele fisicamente. espaço. Então, nos separamos como Sócias, estúdio, né? como sócias, vivemos, e aí o que é que o universo está fazendo? Trazendo, a gente volta que a gente está trabalhando de novo. De novo. 4 das
No final das das 8. Das 7. 7. Mas aí vai Quatro, voltar das com o nome Sync? Observe. Tenha calma. É o desejo, é o desejo. Eu já quero saber. É o desejo. Você sabe, jornalista, ele tem um pé lá na fofoca, já quero saber. É o sai, desejo. guarda essa fofoca aí que eu porque Estamos voltando da pandemia agora, né? Vendo um novo cenário de mercado, de tudo, porque como você apontou, mudou muito. A pandemia pulverizou o acesso à informação e o acesso a materiais. Por isso que teve essa explosão de tatuadores. Ficou muito mais fácil se tornar tatuador durante a pandemia e isso acabou, assim, no geral, afetando um pouco a procura, a demanda. Muitos profissionais que não são realmente capacitados fazem e aí abala um pouco, assim, a estrutura da tatuagem como negócio, né? Então, a gente ainda está tateando esse novo universo pós-pandemia. Mas eu já sinto, assim, um astral bom, uma aura positiva que vai dar certo. E logo em breve eu vou me tatuar lá. Vamos nessa. No Sync, Pelo menos nome 3 aí, tatuagens. uma de cada. Vamos aí saber o que é que vai ser, uma de cada. Gente, bora brincar? Bora de quiz? Olha como é que vai funcionar esse quiz. Eu vou dizer uma frase para cada uma de vocês. Aí você vai me dizer se isso é mito, se é verdade e o porquê. Quem quiser complementar também pode ficar à vontade. Tá. Certo? Primeira frase é o seguinte. As regiões de mucosa, cartilagens e a parte entre os dedos, apesar de estar na moda, não devem ser tatuadas. Isso porque não é que faça mal não, gente, mas nesses locais a tatu não tem durabilidade. Mito ou verdade, Gabi? Verdade. Por que será? Porque é uma região... O tecido é diferente, ele não consegue reter o pigmento. Então, esse pigmento vai saindo naturalmente. A gente até não recomenda muitas tatuagens em pé, área de dobra. Porque Mas eu vi que você tem aí. É isso, mas é aquela que faça o que eu digo. Exatamente. Tá meio desbotada mesmo. Tá desbotada Aí, tá e vendo? fica desbotado. Comprovando aqui que acontece. No caso, assim, meus dedos com relação ao meu braço, passa. Mas pra você ter uma só toda falhada no dedo... Aí vai querer dizer que é culpa do tatuador, da tatuadora. Exatamente. Não vem pra essa não, Isso viu? recomendo. É por isso que eu já nem tatuo. Eu Tá também vendo não, aí? mas... Segunda pergunta vai pra Reca. Antes de tatuar, é indicado uma boa higiene no local e não fazer a tatuagem com a pele muito bronzeada. Isso é mito ou é verdade? É verdade, é verdade. Higiene, a gente faz a higiene lá, né? Porque pode levar bactéria e a gente está abrindo uma ferida, que a tatuagem nada mais é do que uma ferida. E a coisa do sol é porque a pele fica seca, ela descama, então pode entupir. A agulha, quando passa, a gente não pode até não ver, mas é muito minucioso. Então, a pele seca, ela já não entra direito o pigmento, ela sangra mais. Essa coisa da pele, se sair na agulha, entope a agulha é difícil. Então, realmente... E sempre fica falhada. Tá vendo aí? E aí não cicatriza bem. Vai pegando essas dicas se você quiser fazer uma tatuagem. Terceira pergunta vai pra Lara. Após fazer a tatuagem, deve lavar a região sempre com sabão antibacteriano e utilizar creme cicatrizante. Mas não cobrir com filme plástico todos os dias. Apenas quando você sai lá do estúdio de tatuagem, pois abafando a tatuagem pode criar-se um local mais propício ao desenvolvimento de bactérias e micro-organismos. Isso é mito ou é verdade? Controverso. Adoro! Veja bem. Lá vem cá. São bem diferentes as indicações de um tatuador para o outro. Hoje a gente já tem, a tecnologia já trouxe pra gente um tipo de curativo mesmo da tatu que a gente coloca, ele fica ali aderido na pele, substitui esse uso do plástico filme, mas é interessante sim que a tatuagem seja coberta nos primeiros dias pós-tatu, porque é uma ferida aberta, então suor, poeira, atrito no local... E aí, por isso que eu digo, é controverso. Há tatuadores que não indicam usar o filme, tem tatuadores que indicam usar o filme. Eu, particularmente, gosto mais desse novo tipo de curativo. É o que eu sempre uso nos meus clientes, que já faz esse papel aí do plástico filme e a pessoa fica mais tranquila de não ter que ficar tirando plástico filme, Mas, lavando. por exemplo, se a tatuagem for muito grande, não dá se a pra tatuagem for colocar muito tatuagem grande, também. tem que ser o plástico filme mesmo. E o uso da pomada direitinho tem que cuidar. A gente faz 50% do trabalho, os outros 50%. E o ideal é ouvir e fazer o que o seu tatuador fala. Pois é. Falou. E daqui a pouco a gente vai saber como fazer para escolher o tatuador, a tatuadora, o estúdio e tal. Mas daqui a pouco, eu sei que você está gostando, que você queria. Eu tinha mais perguntas também, mas de novo, nosso tempo acabou. A gente volta daqui a pouquinho, um intervalo bem rápido. Ponto a ponto, mulher, volta já, não sai daí.
Voltamos com Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema As Mulheres e a Tatuagem. Gente, esse programa tá uma delícia. E aí, a gente foi pro intervalo, naquele bate-papo gostoso, e eu fiquei com duas curiosidades. Uma é sobre a questão da tatuagem que engrossa. Por que acontece isso? É porque tem um lugar que... Disseram que na costela engrossa mais. É a questão do passar dos anos. Como é que é isso, Rica? Nosso corpo, ele entende a tatuagem como um corpo estranho, né? Então, ele está sempre em processo de quebrar aquele pigmento para levar aquele corpo estranho para fora. Então, eternamente, enquanto você estiver vivo, seu corpo está ali trabalhando para quebrar. Ele não consegue porque o pigmento é muito grande para o macrófago pegar e quebrar. Então, ele vai quebrando em pedacinhos para tentar levar. Isso, sol, envelhecimento, tudo isso faz com que a tatuagem ela se desgaste. Então, é impossível, palavra, né, forte, Chave. que a tatuagem que você fez hoje, ela esteja igual daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então, junto com isso, ainda tem a tecnologia, né? Então, por exemplo, uma tatuagem que você falou que tem 9 tatuagens. Provavelmente as tatuagens que você fez, as primeiras... A minha primeira eu tinha 15 anos de idade. Então. Até um tatuador conhecido aqui de Salvador, que foi Tartaruga, na Excelente. época do Excelente estúdio de tatuador. Binga, que fez as minhas 3 primeiras. E é uma onça, assim, que eu queria fazer uma tatuagem, aquela coisa assim, e eu com meu namorado na época, eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu passei na banca de revista, vi uma foto de uma onça. Aí você vai ser essa. Levei a foto da revista. Aí ele, sério, quer dizer você? Aí ele tirou as folhas, porque ela tava a onça no meio do mato, pense, e fez. E muita gente fala comigo hoje, por que você não cobre antigamente? Porque marca um momento, marca uma história. E naquela época não tinha agulhas tão Na verdade, finas, é isso que né? ela trouxe, a questão da tecnologia. Tudo mudou. Quando eu comecei a tatuar, era a gente que soldava as agulhas. Antes, eu já peguei uma época que já tinha agulha para a tatuagem, porque antes disso era agulha de costura, que a galera adaptava. Hoje em dia, você tem uma indústria, uma mega indústria, diversas marcas. completamente diferente. E completamente diferente. A Tudo máquina, vai a tinta. melhorando com o passar do tempo. Hoje em dia, a gente tatua com a caneta, sem fio. Olha, e dá muito mais firmeza, né? Lara disse que eu também tenho uma que engrossou, que é uma frase aqui que... Você também tem uma que aconteceu isso, né? Eu E fiz acontece essa também com a tatuadora há mesmo. 13 anos atrás. Eu tinha 15 anos também. Já entreguei minha idade. E tinha escrito o que nessa tatuagem? Era a oração do anjo da guarda. Hoje em dia é uma faixa preta na minha costela, apenas. E a coisa que você perguntou Mas foi do um local... conjunto também de... um conjunto de E a coisa erros. do local também, né, Larinha? Costela é um lugar que tem uma tendência a engrossar um pouco mais. Porque é muito movimento. Tem uma pele muito elástica. É engraçado. E a gente tá falando de marcar a época, e como é que são as histórias quando a pessoa resolve fazer uma tatuagem? Tem histórias alegres, muita gente quer registrar o momento de nascimento de filho e tal, mas tem umas histórias também que vocês, enquanto tatuadores, também se emocionam, né? Gabriela, conta uma dessas histórias pra gente. Tá. Vou ver Respira. qual que eu vou escolher. Porque, na verdade, no meu trabalho especificamente, como eu trabalho com escrita, a escrita é a síntese de uma vivência. Então, quando a pessoa chega lá naquele momento para fazer o ponto final, que é a tatuagem, é meio que uma sessão de terapia. A pessoa vai, conta tudo que ela passou para você, para que você se conecte com ela também. E, às vezes, são histórias que realmente mexem com a gente. Você falou do período de pandemia. Para mim, particularmente, foi terrível, porque eu fiz muita homenagem para gente morta de Covid. Isso abalou muito o meu psicológico também. Eu tive que dar uma pausa na tatuagem. Mas se eu puder escolher uma história, seria a história de uma cliente que foi homenagear as 3 filhas que morreram no acidente de carro. Nossa. E eu sabia que não sou eu que faço minha agenda, né? Eu trabalho com assistentes e eu sabia que essa história ia mexer comigo, porque eu também sou mãe, eu era mãe recente. E ela perdeu as filhas crianças num acidente. Nossa. Então, nesse dia, eu pedi para minha assistente na época marcar só ela. E foi uma coincidência muito doida, assim, que, coincidentemente, na hora que eu estava tatuando ela, lá no SINC, todas as meninas tinham praticamente terminado de tatuar.
E ela foi contar a história dela. Então, foi quase que uma sessão de terapia coletiva. Ela sentou, contou, todo mundo chorando. Foi uma E um troca momento de muito empatia, de emocionante. sororidade, né? Exato. Isso foi muito bacana da vivência que tivemos e que a gente trouxe para hoje, que a gente não consegue não trabalhar juntas. Essa sororidade que o SINC trouxe e que essa experiência de trabalharmos só mulheres mudou a vida da gente, porque saímos de um ambiente competitivo para um ambiente nutritivo. Cada vez que a gente ia colar um desenho, vem aqui, galera, e aí, tá retinho, tá certinho? Era um trabalho em equipe. Sabe? É só pra equipe mesmo. trocar mesmo, isso Foi é muito lindo. E a gente conseguiu sair do SINC com isso e carregamos isso nas nossas carreiras e a gente consegue ter uma outra relação com a tatuagem. Vocês saíram do SINC e o SINC vem junto com vocês, porque tá dentro de cada uma. Isso é A maravilhoso. gente Literalmente, tatuou! a gente Aqui tá muito bem, eu já ia entrar na casa de vocês, como é que não? Ah, muito bem, gostei. Aí, ó. Ai, que delícia. Eu tenho uma que eu amo. Eu nem lembro. Essa minha que eu amo, que é Eu Não Ando Só. Você dá pra ver? Sim, Eu Não sim. Ando Só. Eu adoro essa tatuagem, uma das que eu gosto todas. Aqui o nome do meu filho Bernardo, eu amo. Gente, olha só, nossa equipe de jornalismo foi às ruas para saber da galera como é que tá nessa questão aí de preconceito com relação a quem tem tatuagem e a mulher tatuando. Vamos conferir? Vamos assistir ali. Thales, você faria uma tatuagem com uma tatuadora? Sim, claro, com certeza. A questão do profissional não está no sexo ou em qualquer outra coisa, está assim na profissão mesmo, na vontade de fazer, né? Tá, joia. Você faria uma consulta médica também com quem tem tatuagens? Sim, inclusive eu tenho um médico que tem muitas tatuagens. E até demais, mais do que eu. Ah, com certeza. Inclusive, a tatuagem mais importante que eu tenho no meu corpo foi uma mulher, uma tatuadora, a Letícia, foi ela quem fez. É uma tatuagem que eu fiz com o meu filho na praia e está aqui materializado esse momento, que foi muito importante para mim com ele, no meu corpo. Sim, faria. Porque eu acho que não tem diferença entre homem e mulher. Eu, inclusive, quando eu fiz a minha, eu procurei uma mulher, mas ela não tinha horário disponível. Você faria uma consulta médica com uma pessoa que tivesse tatuagens? Sim, sem problema nenhum. E recomendaria, não vejo isso como um diferencial negativo. Sim, eu ia olhar o lápis dela, né, as qualificações, se ela tivesse a qualificação que me desejasse, sim. E não tenho preconceito, não. Normal, hoje em dia é normal. O corpo todo tatuado, pra mim, tanto faz. Não tem nada demais isso. Pra mim, né, não sei os outros. Uau, como é bom, né? A gente vê que cada vez mais o preconceito vai acabando e dando espaço. O conhecimento, né? A gente está trazendo esse assunto para debater aqui, tudo isso contribui, né? Lara, como é que você está percebendo esse cenário? Você acha que cada vez mais o que a gente viu nas ruas é uma realidade para você que está dentro de um estúdio? Com certeza. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, eu passei a ter muitos clientes de primeira tatuagem. Acho que eles perceberam que a vida é curta demais para você ficar se importando com o que os outros vão pensar, se você tem tatuagem ou não. E até dentro do meio profissional também, né? Hoje em dia é muito mais bem aceito. As técnicas mudaram, os significados mudaram. Então, hoje em dia, com certeza, isso que a gente viu aí. E na sua opinião, para fazer uma tatuagem e não se arrepender? Tem gente que faz o nome do namorado, da namorada que depois vira ex. E aí, é melhor botar o nome mais genérico, amor, love? É melhor não botar. Mas se quiser botar, procura algum desenho que signifique ali a relação do casal ou uma letrinha pequenininha, qualquer coisa, vai lá e cobre depois. Você já teve caso assim, de alguém chegar e falar assim, olha, separei, quero... Já tive caso tanto de outros tatuadores, quanto de cliente que eu fiz a tatuagem para o cônjuge na época e anos depois voltou. Eu lembro de uma que ela me procurou, ela falou, Lara, eu quero cobrir, eu não tinha agenda. Ela ficava, Lara, eu quero muito cobrir. Eu, calma, eu vou achar seu horário. Ela, Lara, aqui, eu já noivei, eu vou me casar e eu preciso cobrir logo. Aí encaixei na agenda, a gente cobriu e deu tudo certo. Nesse caso aí seu, vamos arrumar. De 6 às 6 da manhã a gente consegue. Ela falou também no vídeo aí que eu achei interessante. Procurei uma tatuadora mulher, mas ela não tinha agenda. É legal, é bacana ouvir isso. Temos dois lados aí. É bom, porque significa que está sendo valorizado o trabalho da mulher. E talvez não seja tão bom, quer dizer que tem poucas mulheres ainda tatuando.
né? Porque ela poderia achar uma outra mulher. Então tem os dois caminhos. Tem bastante mulher no cenário. Tem. Como é que tá o cenário baiano? Tá promissor? Tá maravilhoso. Tá muita mulher tatuando e tatuando muito bem. Tá um orgulho. Essa terra tá um orgulho. Que delícia. Olha que bom ver isso, Mas a questão gente. toda tem o seguinte, as pessoas são imediatistas. Talvez eu falo por mim, não tem agenda. Não tenho agenda para quê? Para essa semana? Às vezes eu não tenho mesmo. Eu trabalho com agendamento, preciso de tempo, todas nós, né? De tempo para criar o desenho, tempo para tatuar. Não é assim. Vocês ficam até mais ou menos quantas horas fazendo uma tatuagem? Depende da tatuagem. Porque as pessoas às vezes contam o tempo de agulha na pele. Mas existe todo um processo anterior de criação de desenho. A parte que a TV não mostra é a hora de colar o decalque. Sim. Se vai estar certo, se não está, se está no lugar certo, se está do tamanho certo, se não está. Então, todo o processo antes da tatu também entra nessa história. Porque é uma arte, né? Primeiro isso. A pessoa escolhe o desenho, até aí vocês vão decalcar. Exato. E a hora de fazer os ajustes é antes mesmo. Assim. Porque nem todo mundo chega com uma foto de revista assim como eu, né? Mas é que você cria. Mas ainda. antigamente, Michele, era assim. A gente entrava, a primeira tatu que eu fiz, eu entrei, peguei o catálogo. E fui olhando e escolhi do catálogo. E isso é uma coisa que mudou muito com a mudança do próprio consumo da tatu e das redes sociais também. Porque antigamente era praticamente impossível você ser um tatuador autoral. Quer dizer, você não sabe fazer nada, você só sabe fazer o que você sabe fazer. Então, assim, os estilos mudaram muito, as procuras, essa questão de agenda mesmo, hoje em dia não é nem mais por gênero, é por estilo de trabalho. Então, assim, tem gente que gosta de tatuar com um tatuador específico, porque gosta daquele estilo de trabalho. Então, dependendo do rumo da carreira de cada profissional, de fato, você tem agendas que você pode conseguir na mesma semana, na semana seguinte, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, varia do profissional. Qual seria a sua dica para uma pessoa que quer fazer uma primeira tatuagem? Como escolher o estúdio, a tatuadora? Primeiro, saiba o que você quer fazer, que isso é importante, porque eu vou falar por mim, mas com certeza as meninas passam por isso. Quero fazer uma tatuagem. Sim, você quer fazer o quê? Não sei, diga aí. Diga aí. Escreva meu nome, amor, é o sei seu lá. corpo. É isso. A vida toda. Então, mas isso é bem comum, viu? É muito bem comum. Então, assim, saber o que você quer fazer e, a partir daí, buscar um profissional que saiba executar dentro do estilo que você está buscando. Porque o que acontece muito de insatisfação das tatuagens é isso. Você pensa, por exemplo, vou fazer uma onça. Então, assim, você quer uma onça realista, você quer uma onça colorida, você quer sua silhueta, o que é mais, qual é o estilo que você está buscando? E, a partir daí, você encontrar um profissional que faça o estilo que você está buscando. E aí, se entregar a agenda dele. Perfeito. Gente, vocês queriam continuar aqui. Eu ia ficar aqui mais umas 3 horas conversando, mas chegou ao final do nosso programa. E aí, para terminar aqui, eu queria dizer uma frase. Eu queria que cada uma completasse. E eu vou começar com Lara. Ai, meu Deus. E a frase é a seguinte: tatuagem para mim é... História. Roubou minha palavra. Rica. É história, gente. Pode repetir, não tem problema É não. história, é história. É história, é contar a história. É contar né? a sua história no seu corpo. Maravilha. Gabriela. Tatuagem, para mim, é coragem. Uau. Porque é tipo bungee jumping. Se você vai. Porque é uma coisa que não tem volta. Ainda que você seja profissional ou cliente, é eterno. Ainda que você cubra, já tem a de baixo. Ainda que você tira uma coisa que você botou. Então, precisa ter coragem para dar esse passo e entrar nesse universo. É um universo que eu adoro, viu? E eu vou entrar mais vezes. Meninas, muito obrigada. Um prazer recebê-las aqui. Espero tê-las novamente no próximo programa. Muito obrigada. A tatuagem que marca meu corpo exterioriza a minha alma. Caroline Stempniak. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.